Então, vamos dar continuidade, né, à nossa aula de avaliação antropométrica agora na parte 11. Então, nós estamos estudando a avaliação da massa muscular. Então, dentro de antropometria, nós conseguimos avaliar a massa muscular. Nós já vimos que nós podemos fazer isso através, né, utilizando a CB, né, através do cálculo da adequação de CB. Também já vimos que podemos fazer isso através do cálculo da CMB, que é a circunferência muscular do braço, porém na CMB nós contabilizamos o osso. E agora nós vamos entrar então no cálculo de área muscular do braço corrigida, né? Esse nome aqui, ó, corrigida, já dá uma ideia pra gente. Então, nós vamos avaliar o tecido muscular, né, daquele meu paciente, corrigindo tanto a massa de gordura, né, retirando então do cálculo a gordura e retirando também a massa óssea. Então, ou seja, fica apenas a parte de músculo, tá? Essas fórmulas não foram validadas para utilização em idosos, então não podemos utilizar com pessoas acima de 65 anos. E também não são apropriadas para obesos, então não podemos usar nesses casos. Como que é a fórmula? AMB, ou seja, a área muscular do braço, aqui eu não corrigi ainda não, né, gente? Só a área muscular do braço. Ela é dada em centímetros ao quadrado. E qual é o cálculo, né? A gente vai pegar o CMB, ou seja, a circunferência muscular do braço. Então, já temos que ter feito o cálculo de CMB. Vamos colocar ao quadrado e vamos dividir por 4π. Dessa fórmula, temos a área muscular do braço. Para fazermos a correção do osso, tá? Nós vamos diminuir de 10 quando for um paciente masculino e vamos diminuir de 6,5 quando for um paciente do sexo feminino. Então, escrevendo a fórmula para homens, área muscular do braço corrigida em centímetros ao quadrado é CMB ao quadrado dividido por 4π, né? Depois que a gente faz esse cálculo, a gente diminui de 10, tá? E a fórmula para mulheres seria a área muscular do braço corrigida em centímetros quadrados, seria CMB ao quadrado por 4π, depois que faz essa parte da conta, diminui de 6,5, tá? Nós vamos ver algumas tabelas que a gente pode usar, mas alguns autores colocam que acima do P15 já se entende como adequado, ok? Outros a gente vai ver a classificação. Nós temos aqui Frisancho 1990, tá? Então, essa tabela é uma adaptação da tabela de Frisancho 1990. Então, com esse valor que nós encontramos de área muscular do braço corrigida, tá? Nós vamos procurar na tabela de percentil da área muscular do braço, que é a tabela de Frisancho 1990, tá? No qual o percentil do meu paciente vai estar lá. E aí eu vou encontrar onde está o percentil. Uma vez que eu descubro o percentil do meu paciente, eu volto aqui, então, nesse quadro, tá? E acho, se ele estiver acima do percentil 15, aquele meu paciente está normal eutrófico. Se ele está entre o percentil 5 e o percentil 15, esse meu paciente está desnutrido, né? Desnutrição leve e moderada. E se ele estiver abaixo do percentil 5, ele está em desnutrição grave. Bem, aqui nós temos um outro quadro, né? Que é de Frisancho 1999. Aqui ele dá 5 categorias, tá? Percentil de 0 a 5, onde ele define como baixa musculatura, desnutrição. A categoria 2, de 5 a 15, é o percentil de 5 a 15, onde define como abaixo da média.
A categoria 3, de 15 a 85, que ele define como AMB média. A categoria 4, que é de 85 a 95, que é acima da média. E a categoria 5, que é percentil de 95 a 100, alta muscularidade, bom estado nutricional, tá? Para sabermos, para a gente poder saber em que percentil meu paciente está, eu tenho que, com o valor da AMB, que eu encontrei pela fórmula, eu vou procurar, gente, na tabela de percentil da AMB. Esse material, ele está disponível para vocês no campus virtual, tá? Todas essas tabelas. Então, você vai na tabela, que é de Frisancho 1990, que é a tabela de percentil da área muscular do braço corrigida, tá? E você vai encontrar em que percentil o seu paciente se encontra. Uma vez que você encontrou o percentil, você volta aqui nessa tabela, então, para classificar o seu paciente. Temos também, a tabela de Lee e Nima, 1993, Isso é outra tabela a partir de outro estudo. Então, qual estudo eu devo utilizar? O estudo que você achar mais adequado. Então, não tem um estudo que é melhor do que o outro. Nós temos estudos, como a gente vai ver, o de Frisancho 1999, mais recente, tá? É sempre bom trabalharmos com estudos mais recentes. Mas não tem nenhum problema se você gosta, por exemplo, da classificação do Lee e Nima, utilizá-la, ok? Então, da mesma forma, você já fez o cálculo da MBC, E aí você foi na tabela de percentil, descobriu qual percentil seu paciente se encontra e você vem aqui, então, nesse quadro de Lee e Nima. Ele fala o seguinte, quando o percentil está abaixo de 5, ele tem baixa reserva de tecido muscular. Se ele está entre 5 e 15, ele está abaixo da média ou ele está em risco de déficit de tecido muscular. Então, ou seja, ele ainda não está em déficit, mas ele está em risco, tá? E acima do percentil 15, ele está adequado ou eutrófico. Bem, como interpretamos as reservas musculares? Isso é muito importante. Mais importante do que classificar é entender o que aquilo significa. Então, gente, o que acontece quando, ou no CMB ou no AMBC, nós temos, por exemplo, classificações de desnutrição, tá? O que significa isso? Significa que existe, um gasto de massa muscular esquelética. Então, eu estou vendo que a massa muscular que o meu paciente tem está aquém, ou seja, está menor do que ela deveria estar. Então, ou seja, ele utilizou essa massa muscular esquelética, tá? E provavelmente, as reservas proteicas corporais totais também foram utilizadas. Eu não estou vendo todas as outras reservas, eu não estou vendo todas as proteínas do meu corpo, Porém, se eu tenho gasto de massa muscular esquelética, eu também tenho gasto das demais proteínas do meu corpo, tá? Porque uma vez que eu tenho necessidade proteica, o meu corpo, ele quebra, Ele vai quebrar proteínas que são estruturais para termos aminoácidos, para que a gente possa formar aquelas proteínas necessárias, ok? E isso pode se dever a quê? Então, pode se dever a um aumento do gasto energético, tá? Então, de repente, o meu paciente começou a ter um gasto muito grande. De repente, ele começou a fazer muitos exercícios, por exemplo, e não está se alimentando de acordo. Então, o corpo não está tendo energia suficiente. E aí, o que ele faz? Ele tira, parte da energia. Com certeza, ele vai retirar do tecido adiposo, mas ele também utiliza as proteínas, a massa muscular esquelética e as demais proteínas do corpo, que são estruturais para conseguir energia. Também pode estar concomitante ou também pode ser uma coisa ou outra,
pode haver também uma diminuição do consumo de energia daquele paciente ou de proteína daquele paciente. Então, uma pessoa que começa a fazer uma dieta muito restrita, onde há uma diminuição muito grande do consumo de energia do corpo, o corpo continua precisando de energia, aí o que ele faz? Ele retira, sim, parte da energia do tecido adiposo, mas ele também retira, ele também quebra, ele utiliza a massa muscular esquelética e as demais proteínas corporais para obter energia. Tá? Pode acontecer também que ele diminuiu o consumo só de proteína. Então, a energia da dieta dele pode estar normal, mas a quantidade proteica dele está baixa e ele começa, então, a quebrar, né? Ele começa a utilizar a massa muscular esquelética e as demais proteínas do seu corpo, tá? Então, nós vamos ficar por aqui.